O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." E Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, as aldeias das redondezas. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Querida família, estimados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos convida a experimentar a graça de Deus. Nesta novena perpétua do Senhor Bom Jesus, o próprio nome já nos ajuda a pensar naquilo que o Senhor é. E a liturgia quer nos dizer que curou muitas pessoas de diversas doenças. Hoje, de forma especial, penso que nós devíamos pedir ao Senhor que cure o nosso coração da falta de sensibilidade. Parece que a gente é muito indiferente hoje às coisas de Deus e depois às coisas de sermos família. Na primeira leitura, nós escutávamos aquilo que o testemunho da carta aos Hebreus vem nos dizer. Devíamos fazer em tudo semelhante aos irmãos. De que irmãos nós somos? E quando que nós nos tornamos irmãos? Pelo batismo. E a exemplo de Cristo, nós deixamos de ser criaturas. Celebrávamos na última segunda-feira o batismo. Deixamos de ser criaturas e passamos a ser filhos. Filhos no Filho, assim nos tornamos irmãos no Senhor. Essa leitura vem nos mostrar aquilo que é o testemunho da experiência da fé, da descendência de Abraão. Nossa fé que vem dos antepassados, perpassa por Jesus e nos configura uma nova criatura. Assim, somos convidados a superar o sofrimento e a tentação de cada dia e ser capaz de caminhar
segundo a graça de Deus. É preciso ter claro qual é o nosso lugar. O nosso lugar é o céu, mas nós já devemos construir este céu aqui na terra. Nesta realidade, como tu está respondendo ao que o Senhor te convida a viver? Quero voltar a um pequeno trecho do Evangelho que diz que Jesus, depois de ter realizado todas aquelas curas, os seus sinais, ele levanta ainda de madrugada para rezar. Às vezes a gente acha que vir à missa está muito bom. Às vezes 1 hora a gente fica impaciente. Isso não é nada. É o mínimo que um cristão deve fazer. Precisa fazer da sua vida uma vida de oração. Quando vocês saem deste templo, e aqueles que estão em casa nos ouvindo, quando termina a Santa Missa, é aí que deve começar a sua missa diária, em casa, no trabalho, em todos os lugares. Devemos fazer da nossa vida uma oração a Deus. Mas que oração é essa? Uma oração de ação de graças. Só que muitas vezes nós temos dificuldade quando estamos no sofrimento, nas angústias. Ofereça tudo isso, pois nós sabemos qual é o nosso objetivo. É o Senhor e é o céu. Querida família, interessante que o Salmo nos ajuda a rezar. O Senhor se lembra sempre da aliança que Ele fez com quem? Conosco. Aonde? Na cruz. Mas Ele não ficou na cruz, Ele ressuscitou. Mas é preciso olhar para a cruz para não ter medo das provações e das dificuldades. Hoje nós vamos fazer aquela belíssima oração da novena. Quero que vocês prestem bem atenção nas palavras. Mas antes disso, vamos pensar um pouquinho naquilo que São Marcos nos diz hoje no seu Evangelho. Jesus saiu da sinagoga. Ele não foi descansar, ficar à toa. Ele foi fazer uma visita. Ele foi em missão. E ao chegar na casa, ele encontrou a sogra de Simão doente. A melhor tradução do grego deveria aparecer prostrada, acamada, sem ânimo. Ânima, espírito. Espírito do Senhor. E o que o Cristo devolve para ela? Apressadamente, ele a segurou pela mão e a levantou. É isso que o Senhor quer fazer conosco também hoje. É preciso deixar que o Senhor nos coloque de pé. E a dignidade vem de Deus, não do mundo. Mas continuando, além de Jesus realizar este sinal, segurá-la pela mão, é o mesmo que Ele quer fazer com você hoje. Diante das dificuldades, das provações, daquilo que o mundo nos apresenta, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, somos de Deus. E a liturgia acrescenta mais uma coisa. Ela levanta e se coloca a serviço. A exemplo do Cristo, Ele não veio para ser servido, mas para servir. E este é o modelo de igreja que nós devemos seguir. Se colocar a serviço um do outro, por isso, romper com a indiferença, com aquilo que me distancia do meu irmão e acolher a graça de Deus. E Jesus curou diversas pessoas. Muitas vezes nós queremos uma cura física, às vezes necessitamos, e Ele também é capaz de realizar. Mas nós temos outras muito mais essenciais para a vivência de fé. Por exemplo, rancor, orgulho, indiferença. Que o Senhor possa nos curar. E que sejamos hoje e em todo o tempo a família sonhada por Deus. A estrutura é belíssima, mas nós temos que parecer com isso, a exemplo do Senhor. Estimada família, e quando
estava Jesus realizando esses sinais, toda a cidade foi ao seu encontro. E ele curou. Ele não escolheu este, aquele, ele curou a todos. Assim também ele quer fazer conosco. Mas ele disse algo muito interessante. Depois de rezar, ele respondeu aos seus discípulos: todos estavam te procurando. Que bom! A resposta de Jesus foi mais ou menos essa. Mas eu também devo ir a outros lugares. E tu, quando vai nos outros lugares, o que tu levas para o teu irmão? Quando tu chega em casa, como é que é a tua paciência, por exemplo? Parece que a gente já esqueceu esta palavra, né? E precisamos ser perseverantes na fé. Não deixe que ninguém os faça mal, por palavras ou atos, mas ofereça o coração e o amor que vem de Deus, porque este vai sair daqui curado e renovado. Santo Agostinho diz que a gente ama aquilo que a gente conhece. E nós vivemos agora o tempo comum, por isso o padre está de verde. Mas estávamos até há poucos dias no tempo do Natal, essa alegria das festas. Aí parece que quando chega o tempo comum, a gente fala assim, é normal, esquece isso. Todo tempo tem a sua importância. E o tempo comum de hoje, e de todos esses dias que nós vamos vivenciar, quer nos convidar aos ensinamentos do Senhor. E qual é o ensinamento que o Senhor quer direcionar a cada um de nós? A deixar ser curado, a escutar a sua voz e a seguir o seu exemplo. Que a cada dia, estimada família, queridos irmãos e irmãs, e que nesta novena possamos levar todas as graças, porque Ele não derramou poucas, mas Ele derramou muitas graças sobre nós. Nós que tomamos posse de pouca graça. E aí, a graça não acontece, porque a graça é o próprio Senhor. E para concluir, quero dizer aquilo que o Salmo nos diz: dai graças ao Senhor, gritai o seu nome, anunciai entre todas as nações os seus grandes feitos. E qual é o grande feito? Jesus nos deu uma vida nova, que não acaba, ela continua. Estamos rezando na intenção de um corpo presente, um sétimo dia. Às vezes a gente, claro que a ausência nos faz sofrer. De fato faz. Eu transformo este sofrimento em esperança, porque se estamos em Deus, estaremos todos juntos. E para concluir, não tenham medo de tomar posse da graça e deixar Deus te transformar. E a boca fala o que o coração está cheio. Por isso, eu os convidava, mais do que uma cura física, a cura do coração, para que sejamos totalmente de Deus. Amém?